compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Se vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Diga quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei,
Você consegue dizer isso mais alto? Levante suas mãos. Sim, vai valer a pena. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Vai valer a pena. Vai valer a pena, Senhor. Vai valer a pena mesmo. Que possamos, Senhor Jesus, ter integridade, Senhor Jesus, de te adorar. Que o Senhor possa nos achar nessa noite, Senhor, íntegros, retos, Senhor Jesus, tementes a Ti, Papai, nessa noite. Aleluia. Sim, vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Aleluia, 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 aleluia. Pode sentar, por favor. Glória a Deus. Pastor Marivaldo, ele já falou alguma coisa aqui do que é integridade, qualidade daquele que é íntegro, inteiro, pleno, pessoa que é honrada, honesta, verdadeira, fiel. Isso tudo é sinônimo de integridade. Aleluia. E, querido, quando nós olhamos as Escrituras, há vários personagens da Bíblia que têm a característica da integridade. Personagens dos quais a palavra de Deus não fala nada de negativo, porque a Bíblia, quando ela fala a respeito dos seus homens, da história dos homens que andaram com Deus, ela não omite os seus erros. Amém? Mas há alguns cuja palavra não tem nada de negativo para falar. E um destes homens é Daniel, e eu queria falar um pouquinho sobre Daniel. Daniel, ele era um hebreu que vivia na época em que Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Em 606 a.C., a primeira invasão de Nabucodonosor, ele leva vários utensílios do templo para a Babilônia e também leva a nata de Israel, a juventude, a nobreza de Israel. Ele leva cativo para a Babilônia, e dentre esses cativos está Daniel, Azarias, Misael e Ananias. Amém. Então, queridos, esses jovens são levados para a Babilônia. Dizem os teólogos que eles deveriam ter entre 12 e 16 anos de idade, adolescentes ainda. Estavam vivendo no reino de Judá, um reino que estava sendo disciplinado por Deus, por não escutar a voz de Deus, por não ouvir o alerta de Deus através dos seus profetas, vem o juízo de Deus. E Daniel era um homem íntegro, Daniel era um adolescente íntegro, mas mesmo assim ele é levado cativo para a Babilônia. E, queridos, enquanto eu estava estudando um pouquinho sobre a vida de Daniel, me veio ao coração, querido, algumas considerações. Você sabe, querido, que Daniel, ele passou o período inteiro da sua vida na Babilônia. Os entendidos dizem que ele viveu cerca de 85, 87 anos de idade. Ele morre provavelmente na cidadela de Suzã. Ele não voltou para a sua terra natal. Mas a palavra de Deus fala que em todo esse período de tempo em que ele estava ali na Babilônia, atravessou dois dos grandes impérios que dominaram o mundo, o Império Babilônico e o Império Medo-Persa. A palavra de Deus fala que Daniel se manteve íntegro, se manteve fiel, se manteve honesto, verdadeiro, puro diante de Deus e diante dos homens. E me veio ao coração a seguinte pergunta: como é que um adolescente, porque ele entrou em Babilônia adolescente ou pré-adolescente, como é que um adolescente consegue se manter puro, íntegro,
em uma nação ou em reinos, né, onde imperava a idolatria, a imoralidade, reinos em que a palavra de Deus fala que havia todo tipo de pecado, reinos, querido, onde a temática ou o status daquela época era o prazer, era o poder, eram as riquezas, era a fama, nada diferente do que acontece nos nossos dias, não é verdade? Tudo igual, querido. Salomão disse assim: não há nada novo debaixo do sol, não há nada novo, é tudo igual. Eram os dias que viveu Daniel, mas como é que um jovem consegue se manter puro diante de uma sociedade tão terrível que era Babilônia e que era o Império Persa? Idolatria, coisas terríveis. E, amados, essa pergunta veio ao coração. No início do século, um filósofo francês escreveu, Jean Paul escreveu assim, que o homem é produto do meio. O homem é produto do meio. Se ele está vivendo num meio corrupto, no meio de bandidagem, no meio de coisas ruins, ele vai se tornar uma pessoa ruim. Mas a Bíblia está dizendo o contrário. A Bíblia está dizendo que não, que o homem não é um produto do meio. Embora, querido, as experiências aí possam afetar a vida de alguém que está no meio da criminalidade, no meio da sujeira, da imundícia, a palavra de Deus declara, querido, que tem pessoas que se mantêm íntegras, mesmo vivendo numa sociedade totalmente pervertida. Mas como é que Daniel conseguiu? E eu queria refletir com vocês hoje sobre atitudes que conservam a nossa integridade diante de Deus e diante dos homens. Amém? Atitudes que conservam a nossa integridade, a nossa honestidade, a nossa fidelidade, a nossa honradez, a nossa pureza diante de Deus e diante dos homens. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 6. Daniel, capítulo de número 6. Aleluia. Glória a Deus. Daniel 6, a partir do verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar nenhuma culpa, nenhum erro, porque ele era fiel, ou ele era íntegro, e não se achava nele erro e nem culpa. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Até aqui, amém? Glória a Deus. Queridos, Daniel está aqui já adulto, já atravessou o Império Babilônico, agora está no Império Persa, e a palavra de Deus fala que pareceu bem ao imperador dividir o reino dele em 120 províncias, das quais haveriam 120 governadores, homens que administrariam aquela região. Mas sobre estes homens, ele estabeleceu 3 presidentes. Estes presidentes, então, estariam tomando conta da administração destes homens. O Império Persa, ele foi um império de maior população
né, dentre os 4 grandes impérios, o Império Persa alcançou a cifra de mais de 60 milhões de habitantes em seu período, em seu ápice. Era uma vasta extensão de terra e era muita gente para administrar. Então, Dário falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos dividir a região. Enquanto o Império Babilônico era um império centralizador, um império que dominava, tirava os reis dos seus postos, introduzia a cultura babilônica, o Império Persa era diferente. Ele permitia que os povos continuassem com a sua cultura, com a sua religião, mas ele exigia o tributo, ele exigia o imposto. E era por isso que Dário estabeleceu estes homens, para que estes homens governassem, mas que, através dele, o imposto, o dinheiro chegasse até o Império Persa. E sobre esses 120, haviam 3, isto é, havia 40 províncias para cada presidente. E a palavra de Deus fala que Daniel era um destes homens que alcançou uma posição no Império Persa. Aleluia! O que me chama a atenção nesse texto, querido, é que em dado momento Dário, ele percebe que há algo diferente na vida de Daniel, que nele há uma inteligência, há uma sabedoria que sobressaía aos outros presidentes, que ele não encontrava ninguém no reino semelhante a Daniel. E ele começa a pensar, e a pensar alto. Ele fala isso no reino. Eu vou colocar Daniel como o segundo depois de mim. Eu vou colocar. Daniel é diferente. Daniel é especial. Amados, vale a pena andar com Deus, querido. Vale a pena andar com Deus. Porque quando nós andamos com Deus, querido, quando nós vivemos essa palavra, querido, nós nos tornamos pessoas inteligentes e sábias. Aleluia. Esse foi o conselho de Moisés ao seu povo. Olha, quando vocês entrarem na terra prometida, não abandoneis as leis, os estatutos, não abandoneis a lei do nosso Deus, porque os povos que ali vivem vão olhar para vocês e vão dizer, este povo é gente entendida, gente inteligente, gente sábia, olha as leis deles. Então, querido, andar com Deus faz de você uma pessoa inteligente, faz de você uma pessoa sábia, faz com que você se sobressaia no meio do povo, né? Você sai da média, você aparece, mas não é porque você tem qualidades natas, não, é porque há um Espírito dentro de você excelente, o Espírito Santo de Deus, aleluia. Isso acontecia com Daniel, mas como eu falei, Dário pensou alto, e os outros presidentes falaram, opa, que negócio é esse? A inveja entrou no coração deles. Não, esse lugar tem que ser meu. O outro falou, não, tem que ser meu. Sempre tem alguém querendo ocupar o nosso lugar, não é verdade? Sempre tem alguém querendo tirar o nosso tapete. Mas, aleluia, o bom, querido, é saber que o que é seu, ninguém vai tomar. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem mulheres que ficam assim. Se alguma mulher chegar perto do marido dela, ela fica uma arara. Sai de perto do meu marido. Querida, o que é seu, ninguém vai tomar. Amém? O que é seu, ninguém vai tomar. Se foi Deus que deu, não vai tomar. Se não foi, não sei, né? Mas se foi Deus que deu, ninguém vai tomar. Posição que você tem, as coisas que você tem, querido, não fique preocupado com a inveja dos outros. Ande com Deus em integridade, você vai descobrir que ainda que venham conspirar contra a tua vida, Deus exalta você. Aleluia! Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Aqueles homens conspiram contra Daniel. E o interessante, querido, é que eles vasculham, eles procuram, eles investigam a vida de Daniel e diz o texto que eles não encontraram nenhum erro, nenhuma culpa na vida de Daniel. Aleluia! Daniel é um exemplo de integridade, querido. Ah, se alguém olhar para você, querido, se alguém quiser puxar o teu tapete,
Olha, eu tenho que fazer alguma coisa contra esse cara. Eu tenho que tomar essa posição, é minha. Esse lugar é meu. Esse objeto é meu. Essa pessoa que ele está é minha. Eu tenho que armar alguma coisa. Eu vou achar um engano, um erro, uma culpa. Eu vou encontrar na vida dele. Será que se alguém pensar desse jeito, encontra? Não, eu vou procurar na vida do pastor Márcio. Tem alguma coisa que eu vou achar ali. Eu vou achar. Será, querido? Que vão encontrar alguma coisa, amados? Eu quero dizer para você que nessa noite, que a integridade, querido, há formas de você conservar a sua integridade, há maneiras pelas quais Deus quer que você conserve a sua integridade. E Daniel, querido, andou em algumas atitudes, ele tomou algumas posturas que fizeram ele conservar aquela integridade, querido. Não veio do nada, não era porque Daniel estava deitado na rede, não, querido, pensa comigo, ele administrava, querido, milhares de pessoas estavam sob a gestão e o domínio de Daniel. Corrupção, querido, ali naquela época era normal, não era só no Brasil não, viu? É a antiga coisa, né? Havia corrupção lá, dizem os historiadores, que o imperador, ele introduziu uma rede de espiões, que ficou conhecido na história como os olhos e os ouvidos do imperador. Estes homens estavam infiltrados em todo o território medo-persa. E diz que tudo que eles ouviam diferente, em que o imperador estava tomando prejuízo, chegava até o imperador. Eles iam lá. Eram os agentes secretos de Dario. Eram os espiões. Mas a Bíblia diz que aqueles presidentes infiltraram aqueles espiões para investigar a vida de Daniel e não encontraram erro, nem culpa. Aleluia! Ei, meu irmão, no meio de uma sociedade corrompida, perversa, no meio de uma sociedade sem absolutos morais, como o pastor acabou de falar aqui, no meio dessa sociedade, Deus quer que eu e você resplandecemos como luzeiros, como pessoas que vão brilhar, querido. Mas isso não acontece de qualquer jeito. Há algumas atitudes que eu e você precisamos tomar, atitudes que nós vamos encontrar na vida desse homem, Daniel. É possível viver uma vida de integridade, mesmo no meio do caos, mesmo no meio de uma série de desordem moral, social. É possível, querido. Eu tenho a certeza, querido, que nas comunidades, nas favelas de São Paulo e do Rio de Janeiro, há pessoas fiéis. Não é todo mundo que é bandido lá não, querido. Tem gente honesta, trabalhadora, tem gente que soa. Mas como é que a gente conserva a integridade? A primeira atitude, querido, que eu queria pensar com vocês nessa noite, está em Daniel. Como é que ele conseguiu? Daniel, capítulo 1, verso de número 8. Daniel, capítulo 1, verso de número 8, diz assim a palavra de Deus: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Aleluia! Primeira atitude de quem quer conservar a integridade diante de Deus e diante dos homens é não se contaminar. É tomar a decisão de não se contaminar. É resolver firme no coração: eu não vou fazer isso. Eu decido a partir de hoje ter uma postura diferente, um comportamento diferente. Eu vou seguir numa direção diferente. Todo mundo está indo nesse lado, mas a palavra de Deus diz que esse é o lado, pois eu vou seguir desse lado, eu vou tomar essa decisão. Meu amado, nessa noite, querido, eu quero que você preste bem atenção, querido. Deus não tem o inocente, ou melhor, o culpado por inocente, diz a palavra de Deus. Deus não tem o culpado por inocente. Tem algumas pessoas na nação brasileira que estão autoproclamando a sua justiça, que não há ninguém mais honesta do que ela na face do Brasil, mas Deus não tem
o culpado por inocente. Deus não tem. Para Deus, culpado é culpado, inocente é inocente, meu irmão. Então, querido, se você não quer ser encontrado culpado diante de Deus, porque não há desculpa, eu quero que você nessa noite aprenda a tomar uma atitude, não se contamine. Não se contamine, não se contamine. Mas se contaminar com o quê, querido? Babilônia, a palavra Babilônia vem de Babel. Você vai encontrar lá no livro do início, o livro de Gênesis, a história da Torre de Babel. É o lugar onde aqueles homens decidiram construir uma torre que chegaria até o céu. E a palavra de Deus fala que Deus vai lá e confunde, e ficou conhecido como lugar de confusão. Babilônia não é só o nome de uma cidade ou o nome de um império. Babilônia na Bíblia significa uma ideia, um conceito que vem até os dias de hoje. Confusão, confusão, confusão. Confusão, é isso que as pessoas querem implantar no modo de vida da sociedade, confusão. E Deus estava tão vivo e tão presente na vida de Daniel, que ele decidiu no seu coração, eu não vou me contaminar com as coisas aonde eu estou morando agora, eu não vou me contaminar. Ele conversa com seus amigos, ele diz, eu não vou me contaminar. E ele decide então não comer das iguarias do rei. A comida era o problema? O problema que não era só a comida, porque alguns alimentos ali eram proibidos aos judeus comerem, mas o problema é que aquela comida era oferecida a deuses, às divindades babilônicas, e quando a pessoa se assentava à mesa para comer, ela estava dizendo que aceitava aquele Deus, que se submetia àquele Deus e que estava servindo àquele Deus a quem a comida era oferecida. Daniel disse, não, eu não vou me contaminar. Eu sou cativo, eu sou escravo, eu estou aqui como estrangeiro, mas eu decido no meu coração não me contaminar. Amados, não se contamine, não se contamine, não se contamine, querido. Deus tem algo melhor para mim e para você, aleluia. Deus quer fazer de você, querido, exemplo. Deus quer fazer de você como fez com Daniel, um exemplo para aquela geração. Quantos cativos de Judá entraram em Babilônia e se contaminaram, mas a Bíblia registra a história de 4 jovens que não se contaminaram, aleluia, que se mantiveram íntegros, que tomaram uma decisão que é pessoal de não se contaminar. A segunda atitude que eu vejo na vida de Daniel, que fez com que ele não se contaminasse, querido, mas que tivesse um andar diferente naqueles dias. A palavra de Deus fala que ele orava e jejuava. Abra aí Daniel capítulo 6, verso de número 10. Daniel 6, 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Aleluia. Daniel 9, verso de número 3. Diz o texto, voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, com pano de saco e cinza. Ah, querido, há algo que nos mantém íntegros diante de Deus e dos homens, é a oração. É a oração, querido. Parecemos repetitivos, porque culto após culto você ouve que precisa orar. Mas, amados, será que nós temos tido uma vida de oração? Ah, pastor, eu não tenho tempo. Meu amado, olha para Daniel. Ele era um administrador. Ele era um gestor público que comandava milhares de pessoas. Imagina como era a agenda de Daniel. Hoje eu tenho que me encontrar com o governador da província tal. Daqui a pouco o governador da província Y. Daqui a pouco eu tenho que me encontrar com o imperador para relatar para ele o que está ocorrendo no império. Daqui a pouco eu tenho que supervisionar alguma coisa em alguma província. E viaja daqui, e viaja dali. Daniel tinha uma agenda cheia, querido. Mas diz a palavra de Deus que durante o seu dia ele encontrava
3 vezes ao dia a oportunidade de orar. E não foi só nesse dia, não, que ele descobriu que estavam tramando contra ele. O texto diz assim, como costumava, era um hábito. Como costumava fazer, como era o seu costume. Ele orava em direção a Jerusalém, e ali ele suplicava, clamava a Deus, o adorava. Ele tinha um relacionamento com Deus. Eu pergunto para você, querido, você tem um relacionamento com Deus? Se você não tiver, não vai dar para ser íntegro, querido. Não vai dar. Não vai adiantar, querido. Na força do homem nós não resistimos às tentações. Sabe por que Jesus resistiu lá no deserto? Diz o texto, Mateus capítulo 4, que Jesus é levado pelo Espírito ao deserto e jejuou 40 dias e 40 noites. Estava em oração, buscando a Deus, e quando o tentador veio, ele resistiu, porque ele orou, querido. Ah, mas Jesus era Deus, mas estava na forma de homem. Se ele não tivesse jejuado, buscado a Deus, talvez ele caísse em uma daquelas tentações. Mas ele deu o exemplo para mim e para você, querido. Por que você acha que não precisa orar? Precisa orar, querido. Vem buscar, nós estamos num ministério onde você é livre para orar, querido. Hoje mesmo tem pessoas ali na sala orando 24 horas por dia, clamando ao Deus vivo, suplicando, intercedendo, agradecendo. Querido, durante a semana nós temos aqui a oração de consagração que você pode vir, querido. Nós temos vários períodos de oração. Você não pode orar na igreja, ora na tua casa, ora no teu trabalho. Mas não deixe de orar, querido, porque se você deixar de orar, você vai ceder, você vai perder a sua integridade, você já não vai mais andar diante de Deus, querido, como você andava no princípio. Oração é relacionamento, querido. E relacionamento não se trava uma vez só, é diariamente, querido. É costumeiramente. Crie um hábito de orar, querido. Crie um hábito de orar, seja de noite, seja de manhã. O salmista escreve dizendo, te buscarei de dia, de noite e até de madrugada. Eu vou te buscar, Senhor, porque eu preciso de ti para me manter íntegro. Tenha uma vida de oração, tenha uma vida de oração e jejum, tenha uma vida de busca a Deus, tenha um relacionamento com Deus. Nós não estamos brincando de evangelho, nós estamos vivendo um tempo em que precisamos mais do que nunca, querido, andar com Deus. Amados, atitudes que conservam a nossa integridade diante de Deus. Não basta, querido, você nascer de novo. Você tem que permanecer íntegro. Você tem que permanecer inteiro, puro, honesto, verdadeiro. E isso só se dá quando você toma algumas atitudes. A primeira delas, não se contamine. A segunda delas, ore e jejue. Tenha uma vida de oração e de jejum. A terceira, querido, tenha coragem para obedecer a Deus. Aleluia! Coragem para obedecer. Eu sempre falo na aula com os juniores da história de um pastor que passeava em São Paulo, na época que existia o Carandiru, aquele presídio, de mão dadas com o seu filho. E o seu filho perguntou, que muro alto é esse, pai? Esse aqui é uma prisão. Aqui é o lugar onde ficam os presos. O que é isso, pai? Aqui, filho, aqui dentro, ficam os valentões, os corajosos, os que não levam desaforo para casa. Aqueles que resolvem tudo no seu braço, está tudo aqui dentro. Aqui fora está os covardes, os que levam desaforo para casa, aqueles que querem viver na paz e no sossego, está tudo aqui fora. Você decide aonde você quer viver, lá dentro ou aqui fora. Amados, a nossa coragem não é para ser valentão. A nossa coragem é para obedecer a Deus e Ele nos garante. A nossa coragem é para chegar diante do rei e dizer assim, ô rei, você tem que mudar de vida. Daniel fez isso, sabia? Nabucodonosor era um homem extremamente agressivo e violento. A história registra o que ele fazia aos reis que ele subjugava. Ele era cruel, querido. Mas quando Daniel vai interpretar o sonho da árvore, ele diz assim, olha rei, eu digo uma coisa para você. Se converte, viu? Que a coisa está feia para o seu lado.
se converte, muda de vida, muda o teu proceder, muda. Ele tinha coragem, querido. Quando o rei tem um sonho, ninguém consegue decifrar esse sonho, e ele manda matar todos os magos, Daniel chega até Arioque, chefe da guarda real, e diz assim: não mata ninguém, porque eu vou dar a interpretação. Eu vou buscar a Deus e vou dar a interpretação. Ele tinha coragem, querido. Ele tinha coragem, eu e você temos que ter coragem nesse mundo, querido. Estamos precisando de crente corajoso, crente que na faculdade, querido, não abre mão de dizer que Deus existe sim. Aleluia! Que Deus é real, que Ele mudou a vida, que Ele é o Senhor da história. Louvado seja o nome do Senhor. Ele chama Nabucodonosor de servo. Ele disse lá na profecia de Isaías, a Nabucodonosor, meu servo, eu usarei para disciplinar as nações. Não é servo no sentido de eu e você, porque Nabucodonosor era um idólatra, mas servo no sentido de que Deus é quem comanda a história, Ele escreve a história, Ele é o Senhor, Ele é o soberano. Os homens pensam que estão governando, mas é Deus que reina. Aleluia! O Senhor reina. Tremam os povos, diz o texto. Tenha coragem para obedecer, querido. Tenha coragem para obedecer. Tenha coragem para obedecer a Deus. Mas vai ser difícil, pastor. Não dá, pastor. Pastor, não... Querido, tenha coragem. Vai vir livramento. Vai vir, querido, a providência divina sobre a sua vida. Tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem. Que tem gente aí que está com medo, querido. Tenha coragem, querido. Tenha coragem não para enfrentar, querido, para discutir, para brigar no trânsito. Tenha coragem para obedecer a Deus. João, escrevendo a sua carta, ele diz que os mandamentos de Deus não são pesados, querido. É possível cumprir. Se você não se contaminar, se você tiver uma vida de jejum e oração, se você tiver coragem para obedecer. E por último, querido, em quarto lugar, Daniel, ele dava glória a Deus. Aleluia. Por diversas vezes, querido, Daniel poderia ter se apropriado de algo que não lhe pertencia, que era a glória. Quando Daniel revela o sonho de Nabucodonosor, que ninguém conseguiu decifrar, mas Daniel orando a Deus, Deus revela a ele numa visão de noite o que Nabucodonosor tinha sonhado. E a palavra de Deus fala que ele se apresenta diante do rei. E o rei diz a ele: Daniel, ouvi falar que você sabe qual é o meu sonho e a sua interpretação. Daniel diz: olha, o que você está pedindo, nem mago, nem feiticeiro, nem adivinho pode descobrir. Ninguém pode, mas há um Deus nos céus. Aleluia. Sabe o que é isso, querido? A glória é? A glória é? A glória é? Querido, você sabe falar bem? Algumas pessoas falam para mim: você é culto, você sabe falar bem. Querido, eu quero dizer para você que a glória é? Aleluia, foi Ele que deu o dom, foi Ele que deu o talento. Você sabe tocar bem, querido? Você se acha alguém porque sabe tocar legal, porque as pessoas te admiram, porque você toca como ninguém. Saiba que o dom vem e a glória tem que ser aleluia. Quando você, querido, começar a achar que pode roubar algo que não te pertence, que é a glória de Deus, Deus começa a tirar. Deus começa a tirar. Nabucodonosor sofreu na pele isso. Ele era rei de reis. Rei dos reis só é Jesus, mas Nabucodonosor era rei de reis. Havia conquistado um grande império, subjugou várias nações. Um dia andando no seu palácio, tudo isso eu conquistei por causa da minha inteligência, da minha sabedoria. Ah, isso tudo foi eu que consegui. Saiu o decreto de Deus: viverás 7 anos no meio dos animais, comerás a erva do campo, nascerá em você pelos, as suas unhas vão crescer e vão se tornar garras, você vai perder a sua sanidade mental. E isso aconteceu porque um homem quis roubar a glória de Deus.
Foi Deus que deu tudo aquilo para ele. Era Deus que estava com... Em vez dele glorificar a Deus, ele quis roubar. Daniel não era assim, querido. Daniel, por diversas vezes, mostrou que não queria se apropriar da glória de Deus. A glória é de Deus. Aleluia. 4 atitudes, querido, que mantêm a nossa integridade diante de Deus e diante dos homens. 4 atitudes que, se eu e você tivermos, nós viveremos uma vida como viveu Daniel. Ele morre aos 85 ou 87 anos de idade, mas ninguém pode dizer isso de Daniel, porque ele era fiel, ele era íntegro. Ah, meu irmão, como você quer ser lembrado? Como é que você quer ser lembrado? Como disse o pastor, há poucos dias eu perdi meu pai, hoje ele completaria 75 anos de idade. E eu vi ali muitos homens da igreja que ele frequentava, a Primeira Igreja Batista de Santos, dando testemunho a respeito dele. E meu pai, querido, eu vou dizer para vocês, aquela semana que ele faleceu, nós ficamos a semana inteira dizendo para ele, vai para o médico, vai para o médico. Mas sabe aqueles velhinhos turrão, teimoso? Não. A semana inteira. Na sexta-feira a Marinei chegou lá, minha irmã chegou lá de manhã, estava todo prontinho. Filha, me leva no médico. Ele mesmo pediu. E ele foi para o médico, querido, dizendo para minha irmã que Jesus estava dizendo para ele que ia levá-lo. E de fato o levou, querido. E eu posso dizer, querido, que ele errou em muitas coisas, mas eu tenho a alegria de saber que meu pai era um homem íntegro. Aleluia. Eu tenho a alegria de poder testemunhar que ele viveu aqui, querido, e se preocupou em ter uma vida honesta, uma vida verdadeira, querido. Ele se preocupou em ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, em levar-nos a entender que há um Deus a quem nós devemos temer, que a vida não é só prazer e alegria, a vida não é só divertimento, a vida, querido, se torna saborosa e tem significado quando nós lutamos por uma causa que é maior do que nós, e essa causa se chama Jesus, Jesus, Jesus. Muitas vezes eu acompanhei meu pai nos cemitérios aqui de Santos, especialmente esse aqui do mercado, para evangelizar, para entregar folheto, na casa de recuperação Desafio Jovens, para pregar o evangelho, em algumas igrejas para pregar. E, meu amado, a lembrança que eu tenho dele hoje é que ele era alguém íntegro. Mas como é que você vai ser lembrado? Como é que você vai ser lembrado nesse dia, querido, em que procuraram algo na vida de Daniel, armaram uma cilada contra ele? Ele ia morrer naquele dia, querido. Mas a palavra de Deus fala que porque ele tinha atitudes que mantinham ele íntegro, Deus interviu na história. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não estamos à mercê da nossa sorte, querido. Temos um Deus que muda a história, que muda a sorte, que faz o impossível por nós. Aleluia. Mas para ele, o culpado é, e o inocente é inocente. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livro-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu possa imaginar. Oh, Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando.